Salve, salve, resenháticos, aqui quem fala é o Bruno. Salve, salve, resenháticos, aqui quem fala mais uma vez é o Jefão. No vídeo de hoje, a gente vai trazer para vocês a história completa da carreira do Cometa Haaland. Mas antes, qual que é o recado? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E não esquece de maratonar os nossos vídeos também. A gente vai deixar o card aqui, a gente tem várias playlists já estão prontas, só esperando você ir lá e maratonar elas. A gente vai esperar você dar o like. Dê o like. Agora, bora pro vídeo. Haaland, Haaland, selbst die Bayern haben Angst, bald gewinnt das ganze Land. A supremacia no futebol por muitos anos, na verdade, por muitas décadas, está sendo controlada por Messi e Cristiano Ronaldo. De vez em quando aparecem alguns outros craques ali, mas querendo ou não, esses dois é o centro das atenções. Mas devido à idade avançada, já vem chegando ao fim essa era. Com seus 35, 37 anos não é a mesma coisa de antigamente. Mas com isso, abre espaço para novas promessas do futebol. Entre eles Mbappé, Vinícius Júnior, Antony e o de hoje, né, o mais comentado no momento, Cometa Haaland. E o começo da carreira do Haaland foi bem difícil. Demorou um pouco ali até ele engrenar e chegar no nível que ele está hoje, aí de ser comparado com grandes craques. Hoje é muito comum a gente ver nas redes sociais aí ele sendo comparado até com o Ronaldo Fenômeno. E tudo começou em 21 de junho de 2000, o ano que esse cometa aí veio ao mundo. E uma curiosidade aqui muito interessante, que essa história começa em Leeds, na Inglaterra, bem longe da Noruega, né, onde é o país aí que ele serve a sua seleção. Você sabia disso, que o Haaland não é norueguês? Se você não sabia disso, já deixa um like no vídeo. Essa informação aí é muito interessante. Mas antes de explicar para vocês por que ele escolheu jogar pela Noruega, a gente vai te explicar como que foi esse nascimento lá na Inglaterra, né? Porque para muitos, querendo ou não, é algo até muito interessante, um fato bem curioso. E não se esqueça, se você quer saber mais detalhes sobre a Inglaterra, a gente tem aqui em cima desse card 20 fatos sobre a rainha Elizabeth II. Quer saber para qual time ela torcia? Então clica no link aqui e você vai saber 20 fatos sobre a rainha. Alfie Haaland é o nome do pai do Erling Haaland. E ele também foi jogador de futebol. Ele era zagueiro e teve uma passagem aí pelo Leeds United. E isso explica porque o Haaland filho nasceu na cidade de Leeds. Alfie Haaland era uma lenda no Leeds United. Porém, no mês em que o Haaland filho nasceu, o seu pai foi jogar no Manchester City. E chegando lá, ele fez ótima passagem. E em um clássico, teve uma treta com o Roy Keane, que era jogador do Manchester United, de uma falta bem desleal, ficou conhecida até como uma das faltas mais desleais da história do futebol. Se você quiser que a gente faça um vídeo contando essa história, comenta aí, a gente faz uma história contando sobre essa falta que deu bastante repercussão. E muitos dizem que por causa dessa falta, o pai de Haaland teve até que se aposentar precocemente devido à lesão que sofreu. E com essa aposentadoria precoce, acabou fazendo com que a família de Haaland voltasse para o seu país natal, que era a Noruega. Então Haaland viveu somente até os 3 anos na Inglaterra, vivendo quase toda a sua vida na Noruega. Por isso ele decidiu jogar pela seleção da Noruega. Isso aconteceu aqui no Brasil, né? O caso do Rafinha Alcântara e do Thiago Alcântara, né? E tem o pai brasileiro, só que eles não viveram no Brasil, viveram aí na Itália, na Espanha, né? E por isso optaram em defender outras seleções. É algo totalmente plausível, né? Querendo ou não, é bem comum. Na sua primeira temporada na base, ele fez apenas 18 gols em 14 jogos, mais de um gol por partida. Você com 15 anos estava reprovando na escola. Tava mesmo. Tá vendo como é que a vida é? E com essa atuação, obviamente, ele foi elevado, né? Foi promovido ao time principal do clube. E com 15 anos de idade, ele já chegava no time profissional, disputando a primeira divisão da Noruega. E ele também já jogava na seleção sub-15 ali da Noruega. Mas nem tudo são flores, né? O Haaland, ele teve uma difícil adaptação no clube profissional. No seu primeiro ano como profissional, ele fez 16 jogos e acabou não marcando nenhum gol. Mas isso é super normal, né? Um jogador ali que tá subindo com 15 anos da base pro profissional, não marcar nenhum gol é super aceitável. Mas você que tá aí, com 15 anos de idade, sendo uma promessa, você arriscaria? Você contrataria um cara desse aí que não fez nenhum gol no profissional ainda? Se você contrataria, já deixa o seu like pra gente saber que você daria uma moral pro Haaland, né? Mas mesmo não marcando, um time maior chamado Molde FK quis contratar o craque. Por 100 mil euros, levou ele para um time de primeiro escalão. Só que
Na sua estreia, ele fez um gol, deu o cartão de boas-vindas, porém no resto da temporada ele fez 20 jogos, não marcou nenhum gol. Já estreava com o pé esquerdo no profissional. Tava meio difícil essa adaptação dele, né, no profissional, apesar dele ser muito novo, né, mas pelo potencial que acreditavam que ele tinha, era muito difícil essa adaptação dele. E na segunda temporada, a chavinha ali começou a virar, né, ele fez 16 gols em 30 jogos, porém teve um jogo aí que ficou em destaque, ele fez 4 gols em 21 minutos. Parece videogame, cara. É surreal. Hoje em dia isso aí pra acontecer é muito difícil, né? É quase impossível, né? E é coisa de recorde mesmo. E depois dessa temporada mágica, né? Clubes maiores foram atrás deles. Eu acredito que nessa hora, a experiência do pai dele foi diferencial. E nessa ocasião, o Haaland escolheu não ir para um time tão grande, visando não ficar no banco, porque se ele fosse para um clube maior, ele não ia ter tantas oportunidades. E assim ele escolheu o Red Bull Salzburg. É um time aí da primeira divisão da Áustria, que às vezes dá as caras ali na Champions League, né? E é uma vitrine muito boa. Esse projeto que o Red Bull faz aí em todo mundo revela bastante jogadores, né? Inclusive tem o Red Bull Bragantino aqui no Brasil, que revelou o Claudinho e diversos outros jogadores aí. E por ironia do destino, chega até a ser engraçado, cara. O Haaland foi pro time pequeno, pra não ficar no banco e ter mais chance, e adivinha o que aconteceu? Casinha do Mickey. Ele ficou no banco. Querendo ou não, por ele ser novo no time, o time do Red Bull é um time pequeno, mas é um time bem estruturado. Chegando lá, sua primeira temporada, ele quase não jogou e ficou no banco. Mas isso também se leva em conta por ele ser um atacante, né? Ele depende ali de jogadores bons no meio de campo para servir ele. E talvez ele não encontrou esse jogador ali, Pique De Bruyne, que vem servindo ele agora, né? O que tem a ver? Porque, tipo, ele é um atacante, ele não, mas fazer gol. Ele ficou no banco porque ele não jogou bom. Não, porque se você chegar num clube, você tem que pegar o espaço do titular. Sim, mas você não vai chegar ele pegar espaço titular, precisa fazer o quê? Ah, entendi. Gol. E a bola precisa chegar. Mas o que marcou mesmo foi a sua estreia na Champions League em 2019, onde ele se mostrou aí para a Europa, marcando em todos os seus 5 primeiros jogos, apenas 18 anos. E aí ele jogou também nesse mesmo ano a Copa do Mundo Sub-20 pela Noruega. E foi destaque também, né, Jefão? O artilheiro daquela Copa. Inclusive, em um jogo da Copa do Mundo contra a seleção de Honduras, foi 12-0 para a Noruega. E adivinha quantos gols o Haaland fez? 1, 2, 3, 4? Não, 9. O cara fez 9 gols em um jogo oficial sub-20 pela sua seleção. E aquela temporada foi maravilhosa, né? Ele terminou pelo clube com 17 gols em 16 jogos. O cara gosta de deixar aquela marca de 1 gol para um jogo. E, obviamente, com essa marca estrondosa, vários clubes do primeiro patamar da Europa iriam contratar ele. E no meio dessas especulações aí, por pouco o Cometa Haaland não foi parar no Manchester United. Alguma coisa ali no meio das negociações deu errado e muita gente chega a falar que foi por causa do seu pai, né? Que a gente falou aqui, a sua treta ali contra o jogador do Manchester United pode ter afetado um pouco aí nessas negociações. Mas a verdade foi que seu empresário, Mino Raiola, que é um empresário bem conhecido no mundo do futebol, administra a carreira de vários craques, não chegaram a um acordo, né? Na época, o empresário queria uma comissão muito alta para ele e para a família do Haaland. Isso atrapalhou demais as negociações. Então, quem acabou aí ficando com o jogador depois disso foi o Borussia Dortmund. E o Borussia Dortmund, por sua vez, ganhou na loteria, né? Porque o Cometa Haaland ele ainda estava começando a estourar. O Borussia comprou ele mais barato e ele fez 88 gols em 86 jogos pelo Borussia. Então imagine como valorizou o passe dele. E ele já estava avassalador no Borussia. E depois dessa passagem, o preço dele praticamente triplicou no mercado. E aí ele já começou a ser bem mais cobiçado aí por clubes ainda maiores da Europa. No dia 10 de maio de 2022 foi anunciada a sua contratação para o Manchester City. E ele tem um contrato aí até 2027 com o time do Pep Guardiola. E depois de ir para o Manchester City, pode até ter um pezinho ali do pai dele, né? Que ele é um ex-jogador. Ele fez a sua estreia em um amistoso contra o Bayern de Munique. Foi 1-0 para o City e adivinha quem fez o gol? O homem. E na sua estreia oficial contra o West Ham, foi 2-0 para o Manchester City. E você que tá aí, se você adivinhar quem fez esse gol, deixa o seu like. Você adivinha quem fez os 2 gols, na verdade? O homem. 2 vezes. Na estreia oficial o cara já meteu 2. E ele é o único, junto com o Agüero, que na estreia pelo City, na Premier League, fez 2 gols.
Já chegou quebrando tudo quanto é recorde aí do Manchester City, né? E aí agora pega o seu caderninho, sua caneta e comece a anotar aí. No jogo contra o Crystal Palace, foi 4-2 para o Manchester City e o homem já marcou seu primeiro hat-trick. Mas você tá com a caneta anotando? No jogo seguinte, contra o Nottingham Forest, foi 6-0 e o cara meteu mais 3 gols, já fez 2 hat-tricks seguidos. E logo após, contra o Manchester United, aí o clássico de Manchester, a goleada de 6-3 do Manchester City, 5 gols saiu do pé dele. Ele fez mais um hat-trick e deu 2 assistências. E ao lado de Phil Foden, cada um fez um hat-trick e sacramentou uma vitória histórica em cima do seu maior rival. E nessa brincadeirinha aí de hat-trick, o homem já quebrou mais um recorde. Ele é o primeiro jogador a fazer 3 hat-tricks seguidos jogando em casa na Premier League. E aí na Champions League, na estreia aí pelo seu novo clube, ele jogou contra o Sevilha. O jogo foi 4-0. Será que teve gol do Haaland? Será? E bateu aí o recorde de jogadores da sua idade. Na competição europeia, ele fez 28 gols em 20 jogos, superando aí a outra grande joia do futebol mundial, Kylian Mbappé. E no jogo seguinte da Champions, adivinha só, será que teve gol? Contra o Borussia Dortmund, seu ex-clube, como dizem, né? A única lei que funciona no mundo é a lei do ex, e o cara marcou a vitória de 2-1 do Manchester City, ele marcou mais um contra o seu ex-clube Borussia. O cara não para, é imparável. E ele não comemorou, né? Respeito aí do clube. É uma besta enjaulada, uma besta ao quadrado. E no último jogo da Champions, ele marcou mais 2 gols e estranhamente ali, perto de fazer mais um hat-trick, o Pep Guardiola acabou tirando ele no início do segundo tempo. E uma curiosidade aqui de momento para vocês é que o Haaland ele tem um bônus por gol no Manchester City. Então, quanto mais gols ele faz, ele recebe um bônus ali salarial, né? E recebe um valor maior. Então faz sentido ele fazer tantos gols. Fez sentido também o Pep Guardiola ter tirado ele no começo do segundo tempo. Daqui a pouco ele vai falir a empresa. Tá acabando com o dinheiro do caixa do City. E para você aí que gosta de um dado estatístico, vamos falar de números aqui para vocês. Até o momento aqui que a gente tá gravando esse vídeo, o Cometa Haaland já fez 15 gols na Premier League. E na carreira ele já tem 202 jogos e 176 gols. Uma média aí de 0,87 gols por jogos, mais ou menos. Vale lembrar que ele tem apenas 22 anos, cara. Se você colocar aí que ele vai ter mais uns 10, 12 anos aí pra queimar, né, na carreira. Vai passar o Cristiano Ronaldo e o Messi, pronto, falei. Será que nós vamos ver um jogador da atualidade fazer 1000 gols? Eu acho que ele passa. Se ele jogar mais 10 anos aí nessa batida, passa dos 1000 gols. E você que tá assistindo o vídeo, você acha que o Haaland vai passar dos 1000 gols? Será que ele vai ser melhor do mundo antes que o Neymar? Pergunta boa, hein? Deixa aqui nos comentários pra gente. E não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos. Segue a gente nas outras redes sociais. A gente também tá no Instagram compartilhando diariamente memes, sorteios, fazendo lives, tudo sobre o futebol. Clica no card aqui em cima que a gente tem uma playlist montada pra você. E caso você queira saber mais alguma curiosidade, fica aqui até o final do vídeo que a gente vai separar um vídeo especialmente pra você. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Valeu.